eu sou a professora Débora Martins e esse é o podcast da Escola de Negócios. E como sempre, trazemos uma informação que é rica, essencial para o seu crescimento e desenvolvimento. E esse é um podcast especial, edição itinerante, diretamente da Expo Favela 2025. E eu estou aqui com Jeff Brazuca. Salve, salve, galera! Alô, SampaCast! Isso, e com a lindíssima Mídia Almeida. Isso! E Jeff, vamos começar aqui com você. Jeff, qual é a importância de estar num evento gigantesco como a Expo Favela? Cara, primeiramente agradecer a oportunidade, professora Débora, galera do SampaCast, dizer que não tem como mensurar, porque aqui é a realização de sonhos, aqui a gente entende de fato que aquele grãozinho de areia que nós somos, juntos aqui, nós se transformamos em toda a areia desse oceano que conecta as comunidades de São Paulo, do Brasil e do mundo. É assim que eu me sinto aqui. Isso. E esse grãozinho de areia está cada vez mais se tornando um cristal, hein, Jeff? Essa é a trilha que eu sigo, viu? Essa A gente tem um propósito, né? Quando a gente entende que além de vir para a Terra para comer e beber, a gente também tem uma função na vida, um propósito. A vida da gente começa a ganhar de verdade um sentido. E aquilo que a gente entendia antes, que era trabalho, começa a ser prazeroso. Por mais que, às vezes, a dificuldade financeira chega, mas quando você entrega com verdade um trabalho e um grão de areia se transforma num bloco e um bloco se transforma numa casa, você vê que de verdade você tem uma função na vida. E é assim que eu me sinto. E acaba impactando a vida de todo mundo. Com certeza. De muita gente. Né? E você, me diga, como que é trabalhar nesse contexto, né? Num contexto artístico, de produção? E como que você, aqui hoje, na Expo Favela, você enxerga esse evento? Bom, o Expo Favela, para mim, ela se torna como uma personificação de tudo aquilo que eu quero fazer com os meus projetos. O Manas Pretas Day, ele é um evento que acontece pelo 3º ano consecutivo, agora, dia 9 de agosto. Quando a gente ocupa esses espaços, a ideia é de imersão e é de entender como funciona na prática as iniciativas que dão certo para a favela, como é a Expo Favela, e do que a gente pode fazer dentro do nosso território também. Então, é um movimento de pertencimento, um movimento de prosperidade, um movimento de empreendedorismo. É o que eu vejo quando eu chego aqui. E hoje eu tive a oportunidade de falar, de entrevistar, de palestrar. Então, é ocupar esses espaços trazendo o que a gente tem também, né? Que trabalha o nosso conhecimento. Olha que coisa maravilhosa, né? É emocionante, a gente acaba se arrepiando mesmo, porque é real. Não é? Sim, é real, a coisa acontecendo. De verdade. De verdade. E ambos palestraram. Jeff, você já palestrou ou ainda vai palestrar? Não, a Mídia já palestrou. Eu, daqui a pouquinho, às 17 horas, estarei lá fazendo a minha contribuição também. Isso. Agora, fora as palestras, vamos falar um pouquinho de show, gente. Vamos falar um pouquinho de show. Bora. Aí, como é que é essa coisa dos shows e essa agenda e esse pós-pandemia e como é que tá sendo agora essa visão do mundo dos shows? Cara, a pandemia, pra galera mais jovem e pra galera mais velha, ela mostra duas coisas. Que a resiliência, ela nasce na periferia, né? A gente tem aí, historicamente, pela questão linguística e da literatura, que a palavra nasce lá nos Estados Unidos, mas o povo brasileiro é o povo resiliente e a gente provou que agora, na pandemia e pós-pandemia, nós vivemos muito isso, que a gente teve que se reinventar para poder sobreviver, e esse processo de sobrevivência trouxe para muita gente, a gente conseguiu fazer com o dinheiro comecei a se sair daquela ponta lá de cima e começasse a circular aqui embaixo, e veio numa avalanche arrastando muita gente que passava fome, que tinha uma vida assim bem escassa, vivendo muita abundância, e eu tenho certeza que isso contribuiu e tem contribuído muito que a periferia crescesse economicamente. A única coisa que eu tenho de ressalva é que esse crescimento sem uma base de conhecimento, sem uma base de família, sem uma base de ser humano, tem dado aí um desequilíbrio na nossa questão periférica aí.
E também outra coisa que agora eu pergunto para você, né, Lídia? Como que as pessoas estão consumindo a cultura hoje? Como que você vê dentro dos festivais, né? As pessoas realmente têm essa sede mesmo? Tem essa sede de cultura? Olha, geralmente o que acontece, nossa, foi hoje, mas assim, a galera fala isso, mas é porque dentro do movimento negro da minha cidade, que a gente acaba pegando esse recorte, existem muito distanciamento. Então, como eu acabo entrando, não é exatamente o que eu faço, eu tenho um viés muito mais progressista, muito mais abrangente do que só mulher preta ou somente para o movimento negro. É o que eu acredito. E quando eu migro para esse lugar, as pessoas associam dessa forma. O próprio movimento negro ele é um pouco distante, pelo menos não tá bom, mas em linhas gerais. Eu vejo que as pessoas da base, elas querem consumir cultura, mas elas têm preguiça, né, de acessar. Hoje, a Expo Favela acontecer em Santo Amaro é um marco para quem vem de longe, porque aqui não é um ambiente elitizado. Santo Amaro são vários Brasis, é muito plural, é muito diverso, então isso dá esse acesso. E o que eu observo é que a galera prefere ir para Paulista, para Pinheiros, e aqui eles não vêm, ou só vêm quando tá no nível mais famosinho. Agora eu vou. Mas muitas das vezes, se você não cria um movimento forte, muito grande, as pessoas não vão te apoiar. Se você ainda é pequeno, você vai se depender dessas pessoas, você continua pequeno. Você precisa continuar. A gente tem 3 anos de projeto. Essa é da primeira edição para essa terceira edição, Manas Pretas Day vai ser a edição mais estruturada. Então, eu acredito que vai bombar, porque a gente já aprendeu, já entendeu, já recalculou a rota. Então, nessa questão, eu acredito que a gente consiga encher, porque, em especial, Taboão da Serra é meio carente de cultura. Isso. Acontece muito espaçado e, às vezes, não chega a informação. O que acontece também, não sei se é só interior, né, porque, querendo ou não, Taboão da Serra é um pouco mais distante, mais fechado, mas é uma cidade muito rica, muito forte, são 300 mil habitantes, um PIB de mais de 2 milhões, né? Mais de 2 bilhões, então é comparado ao Alphaville e Barueri, então tem potência. Mas o que eu posso dizer em relação ao público, as pessoas ainda precisam aprender a co-criar a economia criativa e valorizar as iniciativas que acontecem dentro dos bairros, que acontecem dentro do seu território. Sensacional, gente. A gente poderia aqui ficar falando horas sobre isso, aqui como é uma edição curtinha, infelizmente nosso horário já está acabando. Jeff, muito obrigado pela presença. Lídia, muito obrigada pelas informações também muito ricas, né? E aquela câmera está à disposição para vocês deixarem as redes sociais? Bora. Começa com você. Então sigam Manas Pretas Day, Manas Pretas Day, é desse jeito mesmo no Instagram, Manas Pretas _TS, Multipotencial Arts _produtora e Mídia Almeida MKT. Isso. Bom, falando de cultura, nós temos o Brazuca Fest, que é o nosso Instagram do Festival de Cultura de Economia Criativa, Brazuca Fest. O meu Instagram como artista, Jeff Brazuca, e o meu Instagram como escritor, que é Eu Sou o Good Vibe. Aproveitar, não deu tempo, mas hoje aqui o meu livro está no Favela Literária, o meu livro chama Good Vibes, e já estarei palestrando aqui no Espaço Mídias. Muita gratidão por estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada, muito obrigada. E o podcast da Escola de Negócios fica por aqui. Você encontra a gente em todas as redes sociais. Um forte abraço e até mais.